Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre tipos primitivos e os principais tipos de dados do Java e como é que a gente pode declarar variáveis utilizando o Java, tá? Falando de tipos primitivos, a gente tem basicamente os tipos primitivos numéricos e os tipos primitivos não numéricos, tá? Então, falando especificamente dos tipos primitivos numéricos, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o tipo int, tá? Que serve para a gente guardar números inteiros, como o próprio nome já está dizendo. Então, ele utiliza ó, 32 bits, tá? De memória, cada número, cada variável, que a gente vai ver esse conceito mais lá na frente, do tipo inteiro, ele vai ocupar aí 32 bits de memória, tá? E eu tenho aqui os valores mínimo e máximo que esse tipo pode representar. Eu estou colocando esses valores, gente, porque às vezes a gente pode fazer algumas operações e o resultado dessas operações não ser o que a gente espera. Por exemplo, esse daqui é o número máximo que o inteiro consegue guardar, tá? Acho que é algo em torno de 2 bilhões e algumas coisas, tá? Então, se eu tentar somar, por exemplo, esse número e multiplicar ele por 2, por exemplo, então o resultado não vai ser 4 bilhões, porque passou esse número, é um número maior do que a representação máxima de um inteiro, tá? Então, a gente tem que se atentar a isso, e aí se eu quiser trabalhar com números de fato grandes, né? A gente tem um tipo aqui que é o tipo long, que ele já utiliza 64 bits, e aqui eu tenho o valor mínimo e o valor máximo para esse tipo long, tá? Então é realmente um número bem grande, né? Para a gente chegar nele aí, a gente tem que realmente se esforçar um bocado. Eu tenho também um tipo primitivo float e o double, e aqui a mesma ideia, né? Então o float ocupa 32 bits de memória e o double 64, e eu tenho os valores mínimos e máximos deles. Lembrando, gente, que os tipos float e double, a gente só deve utilizar ele em operações matemáticas, né? Então a gente vê aqui a vírgula e pensa, o float e o double serve para representar números com casas decimais, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a aritmética, as operações de float e double, elas possuem um certo erro, tá? Esse erro, ele matematicamente ele é definido e ele é aceito dependendo da aplicação e etc. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de coisas do nosso mundo, né? Por exemplo, de dinheiro, então esse erro é um problema sério, né? Porque, por exemplo, ninguém quer perder dinheiro, seja para mais ou seja para menos, né? Então, você não quer cobrar um cliente errado, você nem quer receber a quantidade errada de dinheiro, tá? Outros dois tipos primitivos numéricos é o tipo short, que ocupa 16 bits, eu tenho um valor mínimo e o valor máximo dele, e o tipo byte, tá? Então, obviamente, um byte vai ocupar 8 bits, tá? Então, eu consigo representar ele de menos 128 até mais 127. Então, esses números, pessoal, eles nada mais são do que se eu pegar 2 elevado a 8, né? Eu vou ter aí 256 possibilidades, que vai do menos 128, 0 e 127, tá? Então, por isso que a gente tem esses valores. A mesma coisa eu poderia fazer aqui com int em com long. Já a representação do float e do double, ela é um pouquinho diferente, não cabe a gente entrar aqui nesse momento, tá? E aí eu tenho aqui alguns operadores numéricos, né? Onde eu tenho, por exemplo, a operação de soma, que eu utilizo o símbolo de mais, né? E aí um exemplo aqui seria 10 mais 20, o resultado é 30. Eu tenho a operação de subtração, que o símbolo é o menos ou hífen, né? Também, dependendo como vocês conhecem esse símbolo aí no teclado. E um exemplo é 10 menos 20, o resultado é menos 10, né? Tem uma operação de multiplicação, que o símbolo é o asterisco, tá? Então, 10 asterisco 20, o resultado é 200. Eu tenho aqui a divisão inteira, certo? Onde eu utilizo o símbolo de barra aqui, ó, tá? Onde 10 dividido por 20, como eu estou falando de divisão inteira, ó, que eu não coloquei aqui as casas decimais, né, o ponto, então, o resultado vai ser zero. Por quê?
A divisão inteira de 10 por 20 é 0. Mas já se esses números fossem do tipo ponto flutuante, ó, seja float, seja double, se eu faço 10.0 dividido por 20.0, e aí o resultado vai dar 0.5. Tá? E eu ainda tenho um operador de resto, né? Ou seja, quando eu divido um número por outro, né, eu tenho um resultado, mas sobrou quanto dessa divisão? Principalmente se for, né, no caso aqui, a divisão inteira sempre. Né? Então, ó, o resto da divisão de 10 por 20 é igual a 10. E o símbolo que a gente utiliza é o símbolo de porcentagem. Outros tipos primitivos, né, como eu falei, que não são numéricos. Né? Eu tenho o tipo booleano, que ele basicamente ele só pode assumir dois valores, que seria o false ou o true. Esses tipos booleanos a gente pode utilizar para várias situações, sempre que a gente quer representar nessa ideia de verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, né? E etc. Por exemplo, poderia ter em algum lugar do meu sistema onde eu defino que eu sou administrador do sistema, né? Então, olha, se administrador for verdadeiro, eu faço alguma coisa, caso contrário, né, eu faço outra coisa. Né? Um outro tipo primitivo que a gente tem é o tipo char, né? Sendo que um char, gente, eu consigo guardar apenas um único caractere, que aí vai desde o caractere do A maiúsculo ao Z maiúsculo, e percebo que eu estou colocando ele sempre entre aspas simples. Né? Então, essas aspas simples são muito importantes para a gente dizer o que é um caractere. Então, tudo que o meu programa Java encontrar que está dentro de aspas simples, ele vai interpretar isso como se fosse um caractere. Tá? Então, por exemplo, eu não posso fazer isso daqui. Ó. Tá? O Java vai dar como erro. Da mesma forma, eu também não posso fazer isso daqui, ó, aspas simples e fechar as aspas simples, porque não existe esse caractere vazio. Tá? Um outro tipo de dado que a gente trabalha com Java são os tipos de dados abstratos. Tá? Esses tipos de dados abstratos são tipos que quem vai definir é o nosso usuário da nossa aplicação. Então, existem vários tipos abstratos que a própria máquina virtual do Java, a própria biblioteca do Java já vem, digamos, implementados, tá? Já vieram programados só para a gente utilizar, mas a gente também pode criar os nossos próprios tipos abstratos. Tá? Nessa disciplina de algoritmo, a gente não vai ver muito como é que a gente cria os tipos abstratos de dados. A gente vai ver mais como é que a gente utiliza os tipos abstratos já existentes. Um exemplo bem clássico da gente utilizar esses tipos abstratos de dados é as strings, né? Que nada mais são do que conjunto de caracteres encadeados. Né? Então, quando eu tenho vários caracteres, posso ter inclusive nenhum caractere ou vários caracteres, eu posso definir isso como string. Né? E no Java, tudo que está entre aspas duplas são considerados strings. Tá? Então, por exemplo, aqui eu teria uma string onde eu estou definindo o caractere de espaço, por exemplo. Ela só tem um único caractere, que é o caractere de espaço. Posso definir uma string aqui, ó, vazia, ou seja, que não tem nenhum caractere. Tá? Então, já lá enquanto que no char eu não posso declarar um char vazio, né? Aqui nas strings eu posso. Tá? E aí, obviamente, também eu posso declarar outros tipos, né, de dados, como, por exemplo, então, eu tenho aqui a string Dan Luciano. Né? Gente, e só para ficar clara essa questão do que significa esse tipo abstrato ou não, basicamente, para simplificar, toda vez que a gente define uma class nova no Java, a gente está definindo um tipo abstrato de dados. Tá? Então, por exemplo, em algum lugar lá do Java, eu retirei, ó, eu encontrei esse códigozinho aqui, ó, public final class string. Então, se a gente fosse lembrar lá do nosso Hello World, a gente cria lá, né, class meu primeiro programa, ou class principal. Então, ali eu estou criando um tipo abstrato de dados. Né? A gente acaba não usando muito ele, não, né, porque ele simplesmente contém apenas um método principal, mas a ideia é a mesma. Né? Então, se a gente for ver aqui, ó, na própria definição da classe de strings do Java, ela tem aqui umas outras informações do que ela implementa, algumas outras interfaces.
não vê muito o que é o caso, mas eu queria que vocês se concentrassem nessa parte aqui, ó. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Private, final, byte, abre e fecha o colchete, value, né? Então, ou seja, toda string, o que na verdade ela possui é um valor, e esse valor é representado como um vetor de byte. Então, se lembra lá que eu falei que cada caracterezinho, cada char, ele ocupava 8 bits, né? E um bit, na verdade, ou 8 bits, na verdade, é um byte, né? Então, internamente, a classe string ela armazena os valores dos caracteres, guardando o númerozinho da tabelinha ASCII, por exemplo, que é correspondente com cada caractere que a gente colocou, tá? Então, por exemplo, eu coloquei esse A aqui, se eu não me engano, o A é o número 93. Então, o Java vai guardar esse A aqui como sendo o número A 93, tá? E aí, segue sucessivamente para todos os outros números, né? Se eu não me engano aqui o espaço é o 40, alguma coisa, né? Eu não me lembro agora de cabeça. Mas essa é a ideia, tá? Então vamos falar agora um pouquinho sobre variáveis. De uma maneira bem simples, gente, variáveis nada mais são do que nomes para endereços de memória. Como assim, né? Então, vocês já devem ter visto que a arquitetura, normalmente de computadores, ela é definida por uma unidade central de processamento, ou CPU, e pela memória, né? Memória principal, memória RAM, né? Então, a minha unidade central de processamento, ela é muito boa em realizar operações com os dados que estão na memória, tá? Mas ela não guarda ou ela não retém esses dados por muito tempo. Ela simplesmente pede esses dados para a minha memória. Então, ela pede esses dados para a minha memória. Olha, memória, eu quero trabalhar com algum tipo de dado. Me dá aí o dado. A memória envia esses dados para a CPU. A CPU realiza operações nesses dados e ela devolve o resultado dessas operações de volta para a memória, tá? Isso tudo, esse caminho de comunicação aqui, ele é através de um elemento chamado barramento ou bus, tá? Então, esse barramento aí é quem é responsável por fazer o tráfego desses dados, né? Então, a CPU, gente, ela é muito rápida, ela consegue fazer várias operações por segundo, né? Então, a gente já chegou a ver que uma CPU, né, com clock de 4 GHz, ela consegue fazer aproximadamente 4 bilhões de operações por segundo, né? Então, se eu tenho uma CPU que possui 4 cores, né, então eu consigo fazer 16 bilhões, digamos, de operações simples por segundo, tá? Então, a CPU ela é muito mais rápida do que a minha memória, tá? Mas a CPU em si, sem a memória também, ela não consegue fazer alguma coisa. Percebe que o nosso programa, quando ele é carregado, uma parte dele, né, vai exatamente para a minha memória RAM, tá? Então, até as instruções dizendo o que é para a CPU fazer, elas estão aqui em pedaços da minha memória, que a CPU vai lendo esses pedaços e lendo as outras informações que ela precisa, tudo aqui na minha memória principal, tá? Então, se a gente desse um zoom aqui na memória, o que a gente veria, a gente pudesse dar um zoom e tirar uma foto da memória, o que a gente veria era algo mais ou menos assim. A memória é muito parecida, por exemplo, com uma tabela ou com uma planilha que a gente já viu em outros programas, como Excel, ou aqui eu estou nas planilhas do Google, tá? Cada célulazinha dessa, ela contém uma informação, um número. Como eu já havia dito para vocês, né, tudo que o computador guarda são zeros e uns. Então, eu tenho aqui um monte de zeros e uns. Né? E cada célula dessa ela é acessada através de um endereço. Por exemplo, essa célula amarelinha aqui, ó, ela é a célula A1. A1, certo? Essa outra célulazinha que está marcada aqui de azul seria a célula B5. Tá? Então, inicialmente, quando se programava os computadores, você tinha que dizer exatamente em cada endereço de memória o que é que ia ter. Olha, no endereço A1 é para guardar isso, no endereço A10 é para guardar aquilo, no endereço B tá, é para guardar aquilo. Logo, isso ficou complicado, né? E aí tiveram a ideia, por que a gente não dá um nome, então,
para esse endereço de memória, tá? E é aí que surgem as ideias das variáveis, tá? Porque o que eu armazeno, gente, as informações que eu armazeno em cada célulazinha dessa aqui, ela pode ser trocada, ela não tem que ser estática, tá? Lembre-se que a memória principal, ela é uma memória volátil, ou seja, uma vez que eu desligo a energia elétrica da minha memória RAM, minha memória principal, toda a informação que tem nela é apagada, tá? Ela não retém essas informações. Sim, ou seja, se a gente não tivesse aí as memórias secundárias, HD, pendrive, etc., tudo que a gente faria seria perdido, por exemplo, após a gente desligar o computador, tá? Então, as variáveis, elas nada mais são do que nomes para endereços de memória, né? E aí, as linguagens de programação de alto nível, elas facilitam ainda muito mais esse conceito para a gente, porque a gente, basicamente, basta especificar qual é o nome da variável e ela, a linguagem, o runtime da linguagem, é quem vai se preocupar em dizer ou saber em qual endereço essa memória vai estar alocada e tal. Para a gente que é programador e que está programando, muitas vezes é completamente irrelevante, ninguém nem precisa saber que valor é esse, tá? E para a gente declarar uma variável no Java, a gente vai precisar sempre, dentro de um bloco de código, ou seja, um bloco nada mais é tudo que está entre um abre e fecha chaves, a gente vai ter o tipo da variável, que pode ser qualquer um daqueles outros tipos anteriores que a gente viu, e o nome propriamente da variável, tá? Perceba que eu coloquei o nome aqui, ó, nome, o Dzinho maiúsculo e o V maiúsculo, né? O primeiro N aqui eu coloquei minúsculo. Isso é uma convenção de quando a gente está programando em Java, tá? Então, dependendo da linguagem, existem convenções diferentes para como nós devemos nomear as nossas variáveis. No exemplo anterior, eu estou fazendo... Deixa eu voltar aqui. No exemplo anterior, eu estou apenas declarando uma variável. Olha, eu estou dizendo, olha, o tipo da variável é esse e o nome é esse. Mas eu não estou atribuindo nenhum valor. Então, ela vai estar lá com um valor, por exemplo, nulo ou zerado, dependendo do tipo dessa variável, tá? Eu posso, ao mesmo tempo que eu declaro uma variável, eu já posso estar passando aqui, ó, um valor para ela. Então, o tipo, o nome da minha variável e qual valor ela vai receber, tá? Gente, lembrando que quando a gente vai definir nomes de variável, é muito importante a gente não ter pena de digitar o nome dessa variável e pensar muito bem o que é que essa variável representa. Olha, aqui eu tenho vários exemplos de possíveis nomes de variável, tá? Mas vai ficar claro para vocês que esse último exemplo aqui, ele possui uma semântica, um significado muito maior do que é que essa variável guarda, o que é que ela representa, tá? Por exemplo, tem uma variável Q. O que é Q? Q pode ser quantidade, como pode ser qualquer outra coisa, tá? Pode ser, inclusive, né, qualquer coisa, né? Eu tenho aqui a variável QTD, uma abreviação, né, de quantidade, tá? Tem uma variável também quantidade, mas quantidade de quê? Dependendo do meu algoritmo, só a palavra quantidade ela já pode fazer algum sentido, tá? Mas, por exemplo, se eu estou falando de um jogo, quantidade de quê? É quantidade de dano? É quantidade de vida? É quantidade de magia? É quantidade de itens? Ou seja, o que é essa quantidade, né? Ou seja, se eu estou numa loja, fica muito mais claro eu falar ó, quantidade de produtos. Mas na loja eu tenho vários produtos e esses vários produtos eles podem estar organizados em maneiras diferentes, né? Então, olha outro exemplo aqui, ó, quantidade de produtos no carrinho. Tá? Então, percebo que fica muito mais claro essa variável aqui, o que é que ela guarda, né? Ou seja, ela guarda a quantidade de produtos que estão no carrinho. Tá? Nada mais, nada menos. Não é a quantidade de produtos que está no estoque, ou quantidade de produtos a vender, ou quantidade de produtos a receber. Não é nada disso, é quantidade de produtos no carrinho, que estão no carrinho. Tá? E ainda poderia ser ainda mais prolixo, né? E colocar aqui, ó, quantidade de produtos no carrinho de compras, né? Então, perceba que eu tenho que ponderar aí, tenho que pesar isso, porque nem sempre também eu preciso ser tão prolixo assim, tá? Vai depender, claro, de algoritmo para algoritmo, de programa para programa.
Então agora vamos para a parte da nossa videoaula, onde a gente vai experimentar todos esses conceitos aqui, essa teoria que a gente... Vamos lá, pessoal. Então vamos praticar um pouquinho aqui esses conceitos de variável e de tipos primitivos que a gente deu uma olhadinha no Java, tá? Antes de começar a videoaula, pessoal, eu queria que qualquer dúvida que vocês tivessem, seja dessa videoaula, seja das videoaulas passadas, vão deixando aí nos comentários ou vão me procurando pessoalmente para que a gente possa sanar essas dúvidas, tá? Então, qualquer dificuldade, tentou fazer em casa, não conseguiu, tá certo? É legal deixar nos comentários aí, porque às vezes a sua dúvida já pode ser a dúvida, né, de outro amigo e etc, tá? E se eu ver assim que a galera está errando muito no mesmo local, eu procuro fazer um vídeo específico tentando reproduzir o erro de vocês e tentando mostrar como é que a gente faz para consertar, tá? Então, ó, a primeira ideia, né, que a gente vai ver aqui, ó, é que no nosso próprio programinha de Hello World, perceba que a gente está mandando ele imprimir aqui logo o texto Hello World, né? Mas eu poderia, pessoal, colocar esse texto aqui, ó, por exemplo, dentro de uma variável para que ele fosse utilizado posteriormente. Por exemplo, olha, Hello World, como eu disse, tudo que está entre aspas dupla, ele é do tipo string, né? Então, eu poderia declarar que é uma variável do tipo string, chamar ela de mensagem, e o conteúdo dessa mensagem vai ser o Hello World, né? Vou até mudar aqui o ponto aqui no final, né? Então, em vez de botar ponto final, eu coloquei exclamação, né? E aí, para a gente utilizar agora essa minha variável, bastaria eu substituir aqui o conteúdo. Ao invés de eu colocar o conteúdo da string, eu vou colocar o valor da minha variável, né? O qual variável guarda essa mensagem, ou seja, aqui o Hello World, né? Então, se eu apertar aqui F5, ó, o que é que vai acontecer? Ó, Hello World, né? Belezinha? Então, agora, ó, ao invés de colocar aqui explicitamente com a mensagem que a gente quer, a gente já declarou aqui uma variável do tipo string que definiu essa mensagem. Qual é a vantagem disso, gente? Como o nosso código está pequenininho aqui, pode não ficar muito claro, tá? Mas imagine um programa que tem centenas e centenas de linhas de código, milhares de linhas de código. E aí imagine, só um exemplo, né, que cada mensagem de erro, ou de acerto, ou mensagem que indique para o usuário o que é que está acontecendo no sistema, elas fossem exibidas assim e alguém pediu alguma substituição. Então, perceba que eu teria que ir em cada linha de código procurando onde é que tem cada system para fazer isso, né? Eu poderia, ó, organizar isso melhor colocando variáveis, né, e definindo valor para essas variáveis. Por exemplo, essa Hello World poderia ser a mensagem de boas-vindas, né? Poderia definir aqui também uma outra string do tipo mensagem de erro, e aí eu especifico tá aqui um erro genérico, né? Genérico. Então, erro, né? Algo de errado não está certo. Beleza? Mensagem de erro genérica, né? Então, poderia, por exemplo, definir a mensagem de erro quando acontece isso, mensagem de erro quando acontece aquilo, tá? Então, as variáveis, elas têm essa utilidade muito clara, assim, da gente organizar melhor o nosso código, né? Então, algumas pessoas até gostam de primeiro definir todas as variáveis, né, que normalmente o algoritmo vai utilizar, e depois colocar mesmo os comandos que vão alterar os valores dessas variáveis, tá? Então, aqui não existe, assim, pessoal, uma regra certa, tá? Então, ó, se ficar alguma dúvida aí, ó, deixa aí no comentário, tá? Vamos evoluindo aqui esse nosso programa. Eu vou criar aqui um novo arquivo, onde eu vou salvar ele. Ó, lembrando aqui que para criar um novo arquivo, eu venho em Arquivo, Novo Arquivo, tá? E Arquivo, Salvar.
Tá? Eu estou salvando todos os meus programas aqui na área de trabalho. Eu vou chamar esse primeiro arquivo aqui de tipos. Tá? Então, tipos.java. Então, vou definir o meu class aqui, tipos, abre e fecha parênteses, e vou definir o método principal, né? Public, void, main, public static, né? Public static, void, main, string, abre e fecha colchetes, args, abre e fecha as chaves, né? E aqui dentro desse meu bloco, eu vou definir algumas variáveis. Por exemplo, a primeira variável vai definir o meu nome, certo? Então, meu nome é Dan. A segunda variável que eu vou criar aqui, ela vai definir o meu sobrenome. Sobrenome ser igual a Luciano. Percebo que aqui eu estou declarando as variáveis e ao mesmo tempo inicializando, ou seja, colocando valores nela, tá? Então, eu poderia colocar também, ó, int idade, ou seja, apenas definir a variável, ainda não passei um valor para ela, como eu poderia já aqui na próxima linha colocar, ó, idade recebe 31. Tá? Então, agora eu estou dizendo, ó, na linha 6 é que eu estou especificando que idade é 31. Na linha 5 aqui, idade é como se não tivesse nenhum valor. Tá? Como o tipo dela era inteiro, o Java vai colocar, por exemplo, 0. Tá? Já que um inteiro, digamos assim, um valor padrão, né? Vamos continuar aqui. Só para exemplo, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui um double aqui e vou dizer que é o meu peso. Tá? E o meu peso é 78,5. Mas se lembre, né? Não é interessante a gente utilizar o tipo double para representar essas unidades de mim como peso, altura, que são facilmente convertidas para inteiro, né? Então, dizer que eu peso 78,5 quilos é a mesma coisa que eu dizer que peso 78 mil gramas, né? E aí eu não precisaria utilizar nessa questão do ponto, tá? Um outro tipo de dado que a gente pode colocar aqui, o boolean, né? Boolean. E eu vou botar aqui, o nome dessa minha variável é administrador. Vamos supor que eu sou administrador do sistema ou não, né? E eu coloco aqui como true, tá? Deixa eu ver um outro tipo de dado. Posso utilizar também o tipo de dado char, né? Para me guardar apenas um único caractere, que aqui seria o meu sexo, né? Então, vou colocar aqui que o meu sexo é masculino. Então, ó, percebam que eu estou colocando aqui o tipo char, entre aspas, simples, tá, pessoal? Em algumas outras linguagens de programação, tanto faz você usar aspas simples, aspas duplas, no final da conta tudo vai ser string, tá? Mas no Java não, tá certo? Então, defini aqui algumas variáveis, né, com alguns tipos primitivos que a gente viu, e eu vou agora, por exemplo, exibir algumas mensagens aqui, né? Então, system.out.println, onde eu vou colocar aqui, ó, olá, me chamo. E aí, ó, quando eu quero, gente, quando eu tenho dois textos diferentes, né, ó, dois conjuntos de caractere, e eu quero juntar eles com outro, eu posso fazer assim, ó, utilizando mais, tá? Então, aqui é como se eu estivesse somando esses dois pedaços de texto, tá? Por exemplo, olá, me chamo, e aí eu boto aqui, ó, nome mais sobrenome, certo? Beleza? Vou colocar aqui outro system.out.println. Percebe que à medida que a gente vai digitando aí o código, né, o Visual Studio Code ele já procura ajudar a gente e já vai colocando algumas opções aí para a gente só autocomplementar, né? Então, vou colocar assim, posso... Então, opa, aqui é um texto, né? Então, posso... mais idade, mais...
botar outro texto aqui, anos, e peso aí mais o meu peso, né? Show de bola. Vamos testar logo, vamos colocar logo esse nosso programa para executar e vamos ver o que é que ele vai dar. Então, para executar, eu posso vir aqui, ó, executar, iniciar depuração ou atalho F5, né? Então, ele mostrou aqui, olha, olá, me chamo Dan Luciano, percebe que ficou tudo junto aqui, né? Vamos tentar ver o que é que pode ter acontecido. Possuo 31 anos também junto e peso também tudo junto, né? Então, percebam, né, que como a gente não disse que tinha que ter um espaço em branco entre o nome e o sobrenome, né? E o que ele fez foi exatamente isso, ó. Imprimiu o nome e o sobrenome junto conforme a gente mandou aqui, né? Então, se eu quero colocar um espaçamento, eu tenho que avisar aqui, ó, para o meu algoritmo, tá? Aí eu posso botar aqui uma string vazia, ó, para ele colocar aqui esse espaçamento, né? Vou colocar uma outra string aqui, que é para colocar uma acentuação aqui, né? Um ponto final. Então, a mesma coisa aqui, possuo, né, tantas idades, então tenho que ter um espaço aqui nos anos e peso um espaço também e vou colocar ainda aqui uma outra informação aqui, que é a de o símbolozinho de kg, tá? Quilograma. Então, se a gente agora colocar esse código para executar com a atalho F5, ó, olá, me chamo, né? Olá, que poderia ainda colocar uma vírgula, alguma coisinha aqui, né? Me chamo Dan Luciano, possuo 31 anos e peso, né? Tá. Então, show de bola. Então, tá aqui o olá. Vamos continuar aqui, eu vou imprimir aqui mais as outras informações das outras variáveis, tá? Print alien, meu sexo é. Aí eu vou colocar aqui a informação da variável sexo. E vou colocar aqui também se eu sou ou não administrador do grupo, né? E eu sou administrador do grupo, do sistema, né? E aí eu vou colocar aqui a informação de admin, né? Administrador. Então, percebe que ficou grande demais aqui, gente. Então, eu posso quebrar aqui, ó. Depois do mais aqui, eu vou dar um Enter, tá? E vou deixar o código assim, ó. Eu posso vir aqui também, ó, em exibir, paleta de comandos, e posso colocar aqui, ó, formatar documento. Ó, formatar documento. Ou com o atalho Shift Alt F, tá? E aí ele já vai procurar, ó, ajeitar, deixar o código melhor para mim, tá? Perceba que não tem problema, gente, eu tenho uma linha longa, né? Então, só para facilitar a nossa questão aqui de visualização, é que eu estou colocando aqui essa quebra de linha, tá? Mas isso não está errado, tá certo? Então, vou executar aqui esse nosso programa. Ó, e aí ele vai mostrar aqui, ó, né? Meu sexo é M. Opa, a gente esqueceu também de colocar aqui uns espaços. E sou administrador true, né? Então, de fato, o valor que a gente colocou. Depois a gente vai ver como é que a gente faz para substituir esse valor por um outro valor, né? Se ele é ou se não é administrador do grupo, né? Porque isso vai depender do conteúdo da variável aqui booleana, né? Se eu coloco aqui false, então ele vai exibir agora o false, né? Deixa eu ajeitar aqui agora essa questão dos espaçamentos aqui. Pronto. Acho que agora ficou legal. Beleza. Então, aqui está um exemplo claro, pessoal, de como a gente pode fazer um programa utilizando variáveis, né, e quais são as utilidades das variáveis, né? Então, percebo que, apesar de que as variáveis eu não estou mudando os valores delas, né, uma vez que eu digo que o nome é Dan, né, é Dan para o resto da vida de execução do meu programa, mas a gente poderia mudar ele, tá? Por exemplo, poderia dizer aqui que a idade agora é 31 e depois aqui desse trecho de código, poderia dizer que a idade
agora vai ser, na verdade, 32. Fiquei mais velho, tá? Então, agora, se eu imprimir novamente aqui, ó, essa mensagem, apenas ela, ele vai exibir que agora eu possuo 32 anos, né? Primeiro ele vai exibir, ó, possuo 31 anos, depois ele alterou o conteúdo, né? Ele mudou para 32, e quando ele for imprimir novamente, ele já imprimiu os 32, tá? Dando algumas dicas aqui, gente, muito cuidado para vocês, por exemplo, não fazerem isso daqui, ó, que é eu... Vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. E vocês realizarem operações matemáticas, por exemplo, como a da soma, da subtração, de números do tipo inteiro com coisas do tipo char. Por exemplo, ó, se eu pego aqui a minha idade e somo com um char, ali que guarda com o sexo, né, com a variável do tipo sexo, então sexo, ó, é um char que tem um conteúdo de m maiúsculo. Então, como eu disse, na verdade, todo char ele é representado como um inteiro, né? Então, se ele é representado como um inteiro, como um número, então eu posso fazer isso daqui, tá? Não está errado, só que o resultado vai ficar um pouco estranho, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, ele vai dar, ó, é 109, né? Então, ou seja, o m aqui, né, 109, né, menos m vai dar 32, né? E a gente consegue saber qual é o valor do m, né? Poderia também aqui só colocar aqui o valor do sexo para a gente saber qual o valor do m. Aí ele imprime só m, né? Vou botar aqui 0 mais sexo, só para a gente ver direitinho aqui. Então, o m aí, ó, é o número, o m maiúsculo, né, é o 77. Tá? Então, cuidado para vocês não fazerem isso, porque o resultado pode não ser esperado como vocês querem, tá? Principalmente, ó, se eu tivesse aqui uma variável do tipo string, eu vou chamar aqui de sexo... sexo str, tá? Assim. Então, se eu coloco aqui que eu digo que sexo str agora é igual a m, então perceba que se a gente somar agora a minha idade com o meu sexo str, o resultado vai ser, o comportamento vai ser um pouquinho diferente, ó. Então, agora ele imprimiu, ó, 32m. Então, o que é que aconteceu? Quando a gente está tentando aqui somar, ó, um número com uma string, o Java ele vai automaticamente converter primeiro esse número para uma string, depois ele vai somar as duas strings, tá? Então, pessoal, eu estou mostrando esses diversos tipos de dados, mas para conhecimento mesmo, né? Na prática, se a gente for ver no dia a dia, o que a gente utiliza muito é string, inteiro e double, se a gente estiver trabalhando com operações matemáticas, tá? Boolean a gente também acaba utilizando, mas a maioria das vezes quando a gente utiliza o Boolean, na verdade, quando a gente calcula coisas. Por exemplo, 10 é maior que 5, true, né? Verdadeiro, porque 10 é maior que 5, né? Então, normalmente, a gente utiliza muito o Boolean em expressões booleanas, que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Valeu!